A gente agradece ao senhor Borges. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Rojane. A Rojane, ela é nossa companheira, ela frequenta o Centro Espírita Filhos da Luz, aqui de Barra Mansa mesmo. E ela vai trazer o tema A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, Rojane, boa noite mais uma vez. A gente já agradece a sua participação e fique à vontade, estamos aqui para ouvi-la e para estudar junto. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de trabalho que vocês estão me dando, né? De podermos conversar um pouco mais, uma vez mais, sobre a nossa doutrina. E como já dito, vamos falar sobre a justiça divina. A justiça divina segundo a nossa doutrina, segundo o Espiritismo. E é muito importante falarmos, porque nós observamos na nossa vida tantas situações variadas, tantas questões que podemos classificar como bem e como mal, e muitas pessoas podem se perguntar, se deparando com essas situações, sobre essa justiça, a justiça de Deus. Então, é o que nós vamos buscar colocar nessa noite. Mas começamos lembrando de uma colocação de Richard Simonetti no livro Temas de Hoje, Problemas de Sempre, quando ele nos fala da figura da esfinge grega, aquela esfinge mitológica, a esfinge que era um monstro com corpo de leão e cabeça humana, que ficava postado à margem de uma estrada e que impunha a todos aqueles que passavam por aquela estrada um enigma. Se não conseguissem decifrar aquele enigma, as pessoas eram devoradas. Só passavam por ali aqueles que conseguiam decifrar. E Simonetti nos coloca que essa figuração, ela se aplica perfeitamente à nossa existência, que também nós nos deparamos com uma esfinge, e que ela nos impõe também um enigma. Ele diz que ela nos impõe o enigma da nossa própria vida, porque coloca para nós quem somos, de onde viemos, para que estamos aqui na matéria, para onde vamos quando nós estivermos mais revestindo esse corpo de carne, né? O que vai acontecer? E aí nós observamos que, se não respondermos satisfatoriamente, que nós também seremos devorados. Seremos devorados pela esfinge das nossas frustrações, dos nossos temores, diante das várias situações da vida, né? E que ótimo que nós somos espíritas, e o espiritismo nos dá a solução para esses enigmas, né? Dando-nos respostas claras, respostas satisfatórias para esses questionamentos. E quando entendemos essas respostas, nós não seremos devorados pela angústia, não seremos devorados pelos temores, pelas preocupações, que sabemos muito bem prejudicam, afetam tantas pessoas. Nós temos na doutrina a codificação espírita, os livros da codificação. Estudando esses livros, nós vamos encontrar resposta para todos esses enigmas ou questionamentos. Nós vamos saber, estudando o livro dos Espíritos, vamos saber quem somos.
vai nos colocar que nós somos espíritos, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas perfectíveis, propensos à perfeição, e que recebemos oportunidades na matéria para sermos testados dentro do nosso aprendizado. Fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Isso quer dizer que precisamos aprender, precisamos conhecer. E nas várias oportunidades na matéria, nós vamos, então, tendo essa condição de mostrar o que estamos aprendendo, né, da lei de Deus. Se vamos ao livro A Gênese, nós vamos saber de onde viemos. Né? Nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Na matéria, nós estamos de passagem. Então, viemos da pátria espiritual, né? Da vida verdadeira, e estamos numa temporada. É um tempo muito curto. Podemos, mas 50, 60, 100 anos, um tempo muito curto diante da eternidade. Porque nós somos eternos, embora nós fomos criados por Deus, mas a nossa vida após a criação é infinita, né? Não acaba, nós não vamos acabar. Quando falamos, né, a morte, o desencarne, é o quê? É apenas abandonar essa veste de carne e retornarmos à pátria espiritual. O que estamos fazendo aqui? Ora, estamos aqui exatamente porque temos necessidade da condição material para mostrarmos o nosso aprendizado. Essa é a nossa necessidade. E nos deparamos com situações de dor, de tristeza, de sofrimento, porque ainda temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Não estamos num processo evolutivo que nos permita não precisarmos mais enfrentar dores, enfrentar dificuldades. Então, ainda precisamos, porque nos questionamos, na maioria das vezes, o que estamos fazendo aqui quando nos deparamos com as dificuldades. Quando está tudo bem, é ótimo estar aqui na matéria, né? Mas, ao nos depararmos com dificuldades, com sofrimento, aí começamos a nos questionar. E para onde vamos, então, quando não estivermos mais utilizando essa veste carnal? Retornaremos à nossa casa, retornaremos à pátria verdadeira, né? Então, voltamos ao mundo espiritual, que é exatamente o lugar onde nós vivemos. Aqui, repito, nós estamos de passagem, né? E esses livros da codificação vão nos apresentar essas respostas. Ainda temos também o livro dos médiuns, que vai nos esclarecer esse contato possível entre esse mundo material que vislumbramos e o mundo espiritual, né? Que nós não temos, todos não temos a condição de ver. Algumas pessoas, né, que chamamos de médiums, essas pessoas têm condições de visualizar muitas coisas do plano espiritual, mas outras tantas pessoas não. E no livro dos médiuns, nós vamos entender, vamos encontrar explicações para esse contato entre os dois planos. Então, a doutrina nos responde, nos dá condições de respondermos a esses enigmas da vida. E tendo essas respostas, com toda certeza, nós vamos nos sentir mais confiantes, mais seguros, porque vamos entender que Deus é realmente perfeito.
Deus é único, é onipotente, é eterno, é imaterial, é imutável e é soberanamente justo e bom. Quando nós temos essas respostas, nós não duvidamos em momento algum de nenhum desses atributos de Deus, que na verdade não representam Deus plenamente, representa para a nossa condição material de entendermos o Criador, né? Mas vai, com certeza, trazer alento, um lenitivo para as limitações, para as dificuldades, para os problemas que nós nos deparamos. Mas podemos nos questionar, se Deus é soberanamente bom, por que tantos problemas? Por que tantas limitações em pessoas aparentemente boas, que não mereciam estar passando por dificuldades tão graves, tão sérias? Estudando a doutrina, nós vamos entender que essas situações são resultado de realizações equivocadas nossas, no passado, em outras oportunidades na matéria. Se o motivo nós não conseguimos perceber aqui, neste momento, neste tempo que vivemos, é porque essas realizações equivocadas se deram em outras oportunidades, né? Não nessa que estamos vivendo, mas em outras existências. E aí nós vamos entender que as dores, que as angústias que nós enfrentamos, ou as oportunidades felizes que batem à nossa porta, são colheita da semeadura que fizemos. Fizemos nesta vida ou em outras, né? E isso comprova a bondade de Deus, comprova a justiça de Deus para nós. Porque não fosse assim, como nós iríamos entender tantas situações, né, com as quais nós nos deparamos no dia a dia? Tem uma frase que eu achei bastante interessante na internet, que nos diz que a vida é como um restaurante. Ninguém vai embora sem pagar, né? Então, estamos aqui. E se nós cometemos erros, desatinos, deslizes, alguma situação, consciente ou inconscientemente, mas nós vamos precisar responder por ela. No restaurante, precisamos dar dinheiro para pagarmos a nossa conta com a vida. Não tem nada de monetário. Nós vamos precisar o quê? De expressar, de demonstrar que nós aprendemos, que nós entendemos, que nós estamos nos tornando seres diferentes, que nós não desejamos mais cometer aquele erro, aquele deslize que nós cometemos. É assim que nós vamos pagando os nossos débitos, é resgatando com as pessoas que nós prejudicamos aquilo que nós fizemos, a situação que nós criamos e que comprometeu, que prejudicou alguém. Então, sabemos, há a necessidade de pagarmos, há a necessidade de resgatarmos tudo aquilo que nós fizermos. Então, o estudo desse tema é muito importante, sempre, mas principalmente agora, nessa época de pandemia, bastante para nós entendermos, para nós termos certeza da justiça de Deus e não nos deixarmos abater pelo medo, pela revolta que nós observamos muitas pessoas tendo diante dessa situação. Mas como é possível tanta gente morrendo? Por que que não há vacina suficiente para todo mundo? Né? Os hospitais que não estão bem equipados, essa ou aquela situação. E, sim, são situações preocupantes, mas
nós não podemos responsabilizar os outros por ocorrências cuja responsabilidade é exclusivamente nossa, é responsabilidade dos seres humanos, porque nós estamos no tempo certo, nós estamos no lugar que nós necessitamos para enfrentar aquilo que nós necessitamos enfrentar, que nós temos que enfrentar. Não precisássemos passar por essa situação, não trouxesse para nós um aprendizado esta situação, e nós não estaríamos passando por ela. Deus não nos colocaria diante de tamanha situação simplesmente por acaso. Jamais. Há uma razão, há uma necessidade, né, para estarmos enfrentando esta e todas as situações com as quais nós nos deparamos na nossa vida. Mas isso não significa acomodação diante dos problemas enfrentados, de jeito nenhum. Ah, então, já que nós tínhamos mesmo que enfrentar, não podemos fazer nada? Claro que podemos. Podemos e devemos fazer. Né? Existe a condição de reclamarmos porque não estão utilizando devidamente os recursos, então vamos fazer sim, porque nós não podemos simplesmente nos acomodar e aceitar tudo que vier. Vamos nos lembrar que Jesus, em várias situações, posicionou-se contrário a valores, a costumes, aí a aplicação das leis na sua época. Jesus, ele nos diz que não veio mudar a lei, não veio mudar a lei de Deus, né? Mas ele não compactuava com o entendimento errôneo das leis e com muitas leis humanas que eram injustas. Ele não compactuava e expressava, né, essa colocação. Então, de maneira alguma, nós vamos pensar que o fato de nós entendermos a necessidade de passarmos por determinadas situações seja motivo para nos acomodarmos. Nós precisamos nos resignar diante de situações que não temos condições de mudar. Mas aquilo que podemos mudar, é nossa obrigação fazer. Não sabemos qual o propósito da nossa vida. Quem sabe viemos exatamente para fazer determinadas mudanças, né? Nós desconhecemos aquilo que viemos realizar, mas se estiver ao nosso alcance fazer, não devemos de maneira alguma ficarmos de braços cruzados. Lembrando, para esse fato que falamos de Jesus, em relação ao adultério, o que Jesus colocava? Ouviste o que foi dito aos antigos, não é? Ele diz, não cometerás adultério. Mas aí ele depois colocava o quê? Eu, porém, vos digo, né? Para mostrar que as pessoas não estavam entendendo a lei, que não estavam aplicando devidamente. E aí ele coloca o quê? Qualquer um que atentar, que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, né? Então, não é aquela questão da mulher que traiu o marido, porque ela traiu, mas houve alguém que traiu com ela. Quantas pessoas, de repente, a olharam com um olhar de cobiça, como fala, e essas pessoas achavam que não havia problema nenhum. Então, Jesus vem colocar que não é simplesmente o ato do adultério, é também o olhar impuro, que adultério é qualquer situação infeliz, qualquer erro que nós cometemos, né? E é uma condição, uma situação de adultério. A época de Moisés, né, anterior a Jesus,
Como que era a justiça? O que acontecia? Estamos falando aqui de uma situação de adultério. O que acontecia com a adúltera? Ela era apedrejada, mas ela cometia adultério sozinha? Não, ela estava com uma outra pessoa. O que acontecia com essa pessoa? Nada, né? Nada, porque a justiça acontecia para a mulher adúltera. O homem que adulterou com ela, isso, né, não era problema, não acontecia nada. Aquela época, a escravização dos nossos semelhantes era normal, era algo legal, se podia fazer, se comprava escravos, rico não trabalhava, rico comprava escravos. Eram os escravos que educavam os próprios filhos dos seus senhores, né? E os senhores podiam cegar, podiam arrancar os dentes, podiam cortar a língua, podiam matar os seus escravos, eram donos deles e podiam fazer deles o que quisessem. Se uma pessoa tinha um rebanho, um rebanho de ovelhas, e alguém fosse ao seu rebanho e roubasse uma ovelha, aquela pessoa que foi roubada tinha o direito de ir, se ela descobrisse quem foi que roubou, de ir até aquela pessoa e pegar todo o seu rebanho, todo, né? Em troca daquele animal, de um único animal que havia sido roubado. Se alguém feria, se alguém matava o seu semelhante, o que acontecia? O ofendido, no caso de ter sido ferido, ou a pessoa que havia perdido um ente querido, dizendo fazer justiça, sentia-se no direito de matar todos os descendentes daquela família, daquela pessoa que foi assassino, né, de um ente querido seu. E surgiam brigas de famílias que duravam séculos. E ninguém se envolvia, ninguém questionava, porque era lei, era permitido, né, que isso se fizesse. Então, nós percebemos que o que existia era uma justiça-vingança. E uma justiça-vingança desproporcional, porque a pessoa errou ao matar um semelhante, errou, né? Mas daí a ter todas as pessoas da sua família assassinadas em função disso, ficou em nome de uma justiça que não justifica, porque era totalmente desproporcional, né? Então, quando Moisés institui a lei de Talião, a lei do olho por olho e dente por dente, nós estudando hoje essa lei podemos pensar, nossa, mas era a mesma coisa, era uma vingança, olho por olho, dente por dente. Sim, era ainda, só que ele busca fazer com que a vingança fosse proporcional ao agravo. Então, as situações, né, a lei que ele coloca era um pouco, não resolvia, não era justa, na verdade, mas já era melhor, porque, não, roubar uma ovelha sua, você tem direito de ir lá e pegar uma ovelha do outro, e não o rebanho todo. Então, já era uma vingança, mas uma vingança proporcional àquilo que havia sido feito, né? Bom, Moisés, ele nos apresentou o decálogo, não é? Mas o que aconteceu antes de Moisés receber o decálogo? O que ele fez? Quando ele começou a conviver com os hebreus, que eram seus irmãos de raça, né? Ele percebeu as terríveis condições que eles viviam, as condições
miseráveis em que eles trabalhavam. E, numa certa feita, ele viu um egípcio bater em um hebreu, ele não se conteve, não é? E matou aquele egípcio. É aí que tem início a sua luta pela liberdade do povo, porque ele foi mandado embora da casa daquela família que até então ele acreditava ser a sua família, né? Ele descobre que não, ele descobre que ele é um hebreu, né? E aí é onde, vagando pelo deserto, aí nós conhecemos a história, né, que não vamos entrar em detalhe aqui, ele recebe, então, os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Mas o que acontece? Ele apresenta para nós o decálogo, mas não exemplificou a lei de amor. Ele, na sua atitude, nas leis que ele criou, porque ele criou, acrescentou 613 novas leis, né, novos mandamentos ao decálogo, que já nem poderia mais ser chamado decálogo, não é? Podemos encontrar esses mandamentos na Torá, que são os 5 livros de Moisés. E esses 613 mandamentos se subdividem em mandamentos positivos, do tipo faça, 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 e mandamentos negativos, não faça, não faça, não faça. Bom, mas por que ele fez isso? O objetivo dele, com esses acréscimos, foi conter essa índole vingativa do povo. Né? Então, isso pode fazer, isso não pode fazer, mas foram leis que não sobreviveram ao tempo, porque não eram justas, não estavam condizentes com o amor, com a justiça, com a bondade de Deus. Jesus vem, então, mostrar a verdadeira forma de empregarmos a justiça. Ele vem para mostrar como, vem vivenciar para, de acordo com o que fôssemos observando, né, da sua conduta, nós aprendêssemos a empregar a lei. Né? Jesus mostra para nós como agir com amor, que a justiça só se faz com amor. Quando ele coloca aquele que fere com ferro será ferido, algumas pessoas dizem, mas então Jesus também falava de vingança, não é? Porque ele fala, feriu com ferro será ferido. Não, de maneira alguma, Jesus nos mostrava as primeiras noções da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, da semeadura e da colheita daquilo que nós semeamos. É de acordo com o que nós agimos, é o que ele busca nos colocar, né, que nós vamos estar fazendo a nossa semeadura. E depois nós vamos colher, porque aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não há como semear uma coisa e ver brotar outra ali naquele lugar que semeamos. Né? Então, vamos semear exatamente aquilo que nós desejamos colher. Né? E daí a razão de, muitas das vezes, nós estarmos colhendo coisas tristes. É que a nossa semeadura está sendo de coisas tristes. Quando diante da mulher adúltera que está para ser apedrejada, Jesus nos coloca, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, estava nos colocando, estamos aqui na matéria todos na mesma condição. Não devemos estar julgando ninguém. Que direito nós temos de julgar o nosso semelhante, se nós estamos todos encarnados em um planeta de expiação e de provas? Estamos todos necessitando ainda de muito aprendizado.
para nos tornarmos espíritos melhores, né? Então, Jesus, ao ter essa fala, faz com que as pessoas se afastem sem apedrejar aquela mulher, não é? Por quê? Porque a autoridade moral de Jesus é imensa. É imensa. Não há como aquele que consiga ter um gesto diante de um ser tão iluminado, de um ser tão evoluído, que vai paralisar as nossas ações, os nossos sentimentos ainda inferiores, né? Lembrando uma outra frase de internet, nós vamos ter uma que nos coloca: não me julgue por eu ter defeitos diferentes dos seus, né? Então, todos nós temos os nossos defeitos. Se olhamos no outro, reparamos um defeito e já não temos aquele defeito, achamos estranho que a outra pessoa esteja vivenciando aquilo. Mas nós não temos aquele defeito. Mas e os que nós temos? E os outros que nós temos? Não é? Outras pessoas não têm os defeitos que nós temos, né? Então, temos que estar atentos. Bastante oportuno para refletirmos. Não me julgue por eu ter defeitos diferentes dos seus. Porque defeitos todos nós temos. E quando vamos ao livro da codificação, O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar uma colocação que nos diz que, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como também não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, tudo é observado. Aquilo que fazemos de errado vai ser observado e nós vamos ter que assumir as consequências. E aquilo que fazemos de bom, de positivo, para acrescentar, né, a nossa vida, àqueles com quem nós convivemos, jamais vai se perder. Jamais, né? Sempre vamos estar sendo valorizados naquilo que estamos melhorando e vamos ser alertados naquilo que estivermos falhando. Afinal, é a cada um segundo as suas obras, né? Então, de acordo com aquilo que nós fazemos, será aplicada em nós essa lei de causa e efeito, essa lei de ação e reação. Né? Porque devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Devemos evitar de fazer aos outros aquilo que não desejamos que os outros nos façam. Mas nós estamos falando da justiça divina para a doutrina espírita. Mas e aqueles que não são espíritas? E as religiões não reencarnacionistas? Porque nós estamos falando das várias oportunidades aqui na matéria. Nós estamos falando de compromissos assumidos em outra existência. Isso quer dizer que nós reencarnamos, que nós temos várias oportunidades aqui na matéria. Mas e aqueles que não acreditam nisso, né? Aqueles que acreditam que a vida surge no berço e acaba na sepultura. E aí, né? Essas pessoas começam a se questionar. Quando eu escuto falar do número imenso de suicídios que nós temos no mundo, eu sempre penso que é exatamente porque as pessoas pensam assim, que a vida começa no berço e acaba na sepultura. Se entendessem a vida à luz da doutrina espírita, veriam que é completamente diferente, mudariam essa atitude tão infeliz
que acabam cometendo. Porque essas pessoas começam a se questionar. Bem, como que Deus age para distribuir pobreza e riqueza? Como? Se a vida começa no berço, se vai terminar no túmulo, qual é o critério de Deus para que haja pessoas pobres e pessoas ricas? Simplesmente aponta, você vai ser pobre, você vai ser rico? E se fosse assim, haveria justiça? Haveria bondade? Não é? Como que vai dizer? Você vai ser deficiente físico, vai ter dificuldade mental. Você não vai ter nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência. Você vai nascer doente, você vai ficar doente com tal idade, com o passar do tempo. Você vai ser uma pessoa sadia. Você vai ser bom, você vai ser mal, né? Ora, como que nós vamos entender a bondade? Como vamos entender a justiça de Deus, né? Se formos ter esse pensamento que a vida começa no berço, que critérios foram empregados, então a pessoa realmente não acredita que Deus seja bom, que Deus seja justo, porque, ora, mas me faz sofrer tanto, me faz passar por tanta dificuldade, enquanto eu vejo o colega, o vizinho, o amigo que é tão feliz. E aí vem aquela colocação, né, que é o complemento do primeiro mandamento, quando coloca, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem, e o uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sim, aí a pessoa vai dizer, até porque na tradução, né, das igrejas, eles colocam, porque não acreditam em reencarnação, então colocam, puno a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta gerações. Não, porque a tradução real, né, puno a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta gerações. Por quê? Né? Porque na primeira e na segunda gerações, não é? Como contemporâneos de seus filhos, contemporâneos de seus netos, o espírito culpado, o espírito que errou, ainda não reencarnou. Mas na terceira, né, na quarta geração, ele mesmo já voltou e recebe as consequências de suas faltas. Então, uma pessoa que, de repente, tem um patrimônio imenso e que põe tudo a perder, gasta tudo, né, e deixa a família na miséria, ele, pronto, desencarna, deixando as pessoas numa situação difícil. Depois, anos depois, ele pode nascer como bisneto ali naquela família e encontrar uma família com dificuldades econômicas que ele mesmo gerou, né, anos e anos atrás. Então, vai sofrer as consequências desse ato, né, impensado que cometeu. Se não tivesse dilapidado toda a fortuna da família, iria nascer numa condição econômica melhor, quando retornasse àquela família. Então, não vamos nos esquecer jamais que, quando falamos em céu e inferno, o inferno está por toda a parte onde existam almas sofredoras. E o céu por toda a parte onde as almas sejam felizes. E sofrer ou ser feliz depende das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações. É aquilo que nós fizermos que vai nos colocar numa condição de dor, de sofrimento,
ou vai nos colocar numa condição de felicidade, de alegria, né? De boa situação. O que nós precisamos lembrar é que a reencarnação é um fato, a reencarnação é verdade, para aqueles que acreditam nela ou não. Nós retornaremos à vida, retornaremos à matéria e vamos precisar resgatar, responder por aquilo que nós tivermos feito e que não tenha sido positivo. Como vamos colher os frutos daquilo que nós tivermos feito e que tenha sido bom, que tenha contribuído para a melhoria da humanidade. Então, com a reencarnação, a bondade e a justiça de Deus ganham lógica, se tornam coerentes, porque aí sim, cada um está recebendo de acordo com as suas obras. Aquilo que fez, não é? No momento presente, ou aquilo que agora não fiz nada, mas, como Deus é justo e bom, em algum outro momento eu fiz. Eu não me lembro. Graças a Deus, nós não nos lembramos dos feitos tristes que nós fizemos no passado, em outras existências, mas podemos ter a certeza que fizemos, exatamente porque Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Então, novamente, o livro Céu e Inferno nos coloca que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for paga nessa existência, precisará ser paga em uma outra, mas precisaremos pagar. Mas vamos lembrar que muitas das vicissitudes que nós deparamos, que nós enfrentamos na nossa vida, elas têm causa na existência presente. Não é nada que nós estamos resgatando, que nós estamos precisando passar porque fizemos algo no passado. Não. A pessoa está com um problema muito sério de estômago. Será que porque numa outra encarnação eu fiz? De repente, não. De repente, ela não tem um controle alimentar, ela se alimenta desvairadamente, utiliza de produtos, de alimentos que são prejudiciais à saúde, faz uso de bebida e então está ali com problema hepático, mas é problema que ela está buscando nessa existência. Não tem nada a ver com situações passadas. Mas, quando nós vemos uma criança que já nasce com um problema sério de fígado, vamos dizer, porque estamos falando, ou de estômago, essa criança, né, não teve, ainda nem se alimentou, o único alimento dessa criança vai ser o leite materno, que é maravilhoso para a saúde do bebê. Então, sim, essa criança não tem, nesta existência, a causa dessa condição. Com certeza está em uma outra existência. Mas é uma necessidade desse espírito. Não fosse, e não precisaria renascer nessa condição, com essa dificuldade. Então, o espírito sofre com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. E pela natureza dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, nós vamos tendo uma ideia daquilo que nós fizemos. Não há necessidade de saber, é muito bom nós não sabermos. Imagine se viéssemos a saber a razão de estarmos passando por uma dificuldade. Né? Que coisa triste saber que fizemos algo errado, algo que prejudicou, às vezes, alguém que está próximo a nós hoje. Então, Deus nos dá a bênção do esquecimento, né? Mas nos coloca que, mais ou menos,
de acordo com aquilo que nós passamos, nós vamos vendo, nós vamos compreendendo o que precisamos mudar em nós. Então, a lição da doutrina espírita para nós, tudo aquilo que a doutrina nos apresenta, tudo que a doutrina nos coloca, é que o sofrimento é um remédio para a nossa alma. À medida que nós vamos entendendo que sofrer é ruim, que sofrer dói, que nós não desejamos sofrer, é que nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos entendendo que precisamos agir diferente, precisamos agir no bem, para não precisarmos sofrer mais. Por isso, o sofrimento é um remédio para a alma. Mas aí podemos nos perguntar, mas então é bom sofrer? Não, de maneira nenhuma. Não é bom sofrer. Quem gosta de sofrer é doente, porque sofrimento não é bom. A nossa infelicidade decorre da nossa imperfeição espiritual, da nossa imperfeição moral. Então, ainda precisamos do sofrimento, porque estamos semeando dor. Se estamos semeando dor, vamos colher dor. Vamos colher tempestade. Mas nós fomos criados para sermos felizes, semeando amor, para termos a condição de colher amor, de colhermos bênçãos do plano espiritual, né? Então, somos infelizes à medida que nos afastamos da lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei de amor, de aplicarmos, de vivenciarmos o amor em todas as atitudes, em todos os momentos da nossa vida, né? Então, a dor, o sofrimento, são instrumentos de corrigenda para nós, né? É o alerta que nos mostra que estamos nos desviando do caminho. Novamente, lembrando, o emprego a cada um segundo as suas obras. Mas não nos esqueçamos de que Deus é amor, né? Nos coloca, perdoai, Jesus nos ensinou, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nos colocou na prece do Pai Nosso. Então, se o perdão de Deus não fosse possível para nós, né, Jesus não teria nos ensinado a pedi-lo, a pedir esse perdão na oração do Pai Nosso. Então, sim, Deus perdoa, mas o perdoar não significa que não precisemos resgatar os nossos erros, as nossas falhas, né? Nós vamos receber as condições necessárias para esse resgate, né? Para termos condições de pagar. Então, não tenhamos a menor dúvida de que o conhecimento espírita, trazendo para nós a certeza da reencarnação, a certeza da lei de causa e efeito, é o único conhecimento capaz de mudar o mundo, capaz de transformar a humanidade. Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, ele faz uma colocação dizendo para nós que se o assassino de hoje, se ele soubesse que ele poderá amanhã voltar, lutando numa quimioterapia, lutando com uma doença muito séria, numa situação muito grave, em função daquilo que ele fez, se a pessoa que está roubando nos dias de hoje, desviando dinheiro, se soubesse que amanhã poderá vir com imensas dificuldades financeiras, lutando a vida toda, sem nunca conseguir nada de material. Se aquele que usa as mãos para violentar a esposa, o marido, os filhos, ou outras pessoas, se soubesse que amanhã poderá vir sem as mãos, e às vezes até sem os pés, ele coloca que com certeza
as pessoas iriam pensar duas vezes, que as pessoas iriam mudar a sua atitude, porque, embora não se lembrando, saberiam que sofreriam, entenderiam. E é isso que a doutrina nos apresenta, que nós vamos responder pelos nossos atos. Ninguém vai ficar sabendo nesta encarnação, mas a espiritualidade sabe, né? Está lá registrado direitinho no nosso arquivo, e nós precisaremos pagar, precisaremos resgatar. Mas vamos estar atentos também para não julgarmos as provações alheias. Estamos falando aqui dos assassinos, dos ladrões, né? Daqueles que agridem, mas não vamos julgar, não vamos pensar, mas então alguém está na quimioterapia, alguém está com essa ou aquela doença, ou a pessoa é pobre, não consegue nada porque roubou ou porque matou. Não. Não vamos fazer esse julgamento, porque nós não conhecemos os mecanismos da justiça divina. Não sabemos. Nós estamos ainda muito atrasados. Não temos a menor condição de entendermos esses mecanismos de Deus, para que possamos resgatar as nossas falhas, né? As nossas limitações. Então, de maneira alguma, não nos cabe, não nos compete, em momento algum, julgarmos os nossos semelhantes. Mas nós dissemos, nós estamos colocados exatamente onde nós precisamos estar. Nós estamos vivendo aquilo que nós precisamos viver, né? Para aprendermos ou para resgatarmos. Então, vamos enfrentar as situações da vida, vamos buscar mudar as situações que nós tivermos condições de mudar. Vamos nos resignar diante daquelas que nós não conseguirmos de forma alguma alterar, que nós não conseguirmos fazer nenhuma mudança. Façamos tudo o que esteja ao nosso alcance, mas não vamos nos desesperar se nós não conseguirmos o resultado. Porque o importante é que, aprendendo ou resgatando, nós possamos aproveitar a oportunidade que nós estamos recebendo. Oportunidade para crescermos como espírito que somos e de nos tornarmos seres humanos bem melhores. Lembrando a parábola do talento, né, em que um ser recebeu 5 talentos, o outro 2, e o outro recebeu 1 talento. Vamos pensar que nós recebemos 1 talento, mas recebemos o melhor talento, porque nós recebemos a doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, essa doutrina que mostra para nós o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira razão de nós estarmos aqui. Então, vamos aproveitar esse talento maravilhoso que nós temos em nossas mãos, né? É um talento capaz de transformar o mundo. Então, divulguemos esse talento, trabalhemos esse maravilhoso talento que nós temos em nossas mãos, que é essa oportunidade que nós temos de conhecer a doutrina espírita, essa doutrina de amor e de luz, que é ciência, fé e que nos traz muita consolação, muita paz, muita luz, que Deus nos ilumine hoje e sempre.